Então, a pergunta de hoje é o seguinte, olha aqui, deixe-me ver. A pergunta é essa aqui. O cristianismo tem evangelizado errado? A evangelização do cristianismo é errada? Vamos analisar então e responder a essa pergunta. Então está aqui. O cristianismo é formado por trigo e joio. E este, no caso o joio, tem sido um número maior e tem liderado esta religião desde há muitos séculos. Isto tem gerado muitos erros, inclusive a evangelização. Isto acontece em todas as religiões. O joio tem levado esta evangelização para dois erros graves. Quanto ao conteúdo do evangelho pregado e quanto à forma desta pregação. Deus tem o controle de tudo. Da mesma forma, permitindo o livre-arbítrio das lideranças pelos séculos e, ao mesmo tempo, com sua onisciência e sabedoria, costurando tudo de uma forma que dê o menor prejuízo possível para os seus propósitos, né? Deus permite que o joio, né? Deus permite, não quer dizer que Deus queira. Deus permite que o joio, com a sua violência, assuma a liderança do cristianismo. Ele tem duas maneiras de liderar, tá? Uma é sendo o próprio líder de algumas coisas, tá? O joio sendo o próprio líder. E o outro é o joio instigando líderes a serem do jeito que eles querem. Entendeu? Então são duas maneiras poderosas do joio interferir na liderança do cristianismo. E o que é que Deus faz? Deus permite e Deus vai costurando, arranjando jeito de que o prejuízo seja o menor possível nessa ação do joio dentro da igreja. Tá? Terceiro, quanto ao conteúdo, o erro está em dizer que seja preciso crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Esta não era a pregação que levou muita gente à salvação antes de Cristo, dentro e fora do judaísmo. O conteúdo não mudou, é o mesmo de sempre, dentro e fora do cristianismo. O conteúdo não mudou, tá? O conteúdo que servia no Antigo Testamento. O verdadeiro conteúdo das boas novas, o que sempre foi pregado dentro e fora do judaísmo e do cristianismo, é o convidar as pessoas a se renderem ao convencimento do Espírito. Como é isso? Apenas sendo luz do mundo e sal da terra. Só isso. O que já é muito, muito para a obra do Espírito de Deus. Então, a pregação do Evangelho é que as pessoas se rendam ao convencimento do Espírito. Era assim que era no Antigo Testamento. Entendeu? Não é que aceite Jesus, é que se rendam ao convencimento do Espírito. E como é que a gente faz isso? Sendo luz e sal, sendo bênção para as pessoas. Quinto, a única coisa que as pessoas precisam para se voltarem para Deus e sua eterna salvação é se submeterem a este convencimento. Fazendo isto, elas dão autorização a Deus para operarem a graça em suas vidas. Isso inclui a conversão e a santificação. Inclui a fé salvadora e a nova vida. Isso inclui o arrependimento e a direção do Espírito Santo. É uma obra completa. Na hora que eu me convenço que eu sou pecador, então eu quero mudança. Senhor, eu não quero ser assim. Isso é uma autorização que eu dou a Deus para que Ele venha e mude o meu coração.
E isso acontecia desde o Antigo Testamento, desde antes de Moisés. Tá bom? Quando pregamos que a salvação é crer em Jesus, negamos a salvação fora do cristianismo. O que Jesus diz aos apóstolos, que existe muita salvação fora deste rebanho. Isso cria em nós uma intolerância e uma prepotência doentia e amarga os planos do Senhor. Quando eu digo a salvação é só por Jesus, isso aí eu estou tirando fora qualquer salvação do Antigo Testamento, porque lá ninguém nunca ouviu falar de Jesus. Eu estou tirando fora aquelas pessoas que são salvas, que Jesus falou para os apóstolos, eu tenho outras ovelhas além de vocês, além desse rebanho. Eu estou tirando fora, porque somente por Jesus é que a salvação vem. Entendeu? Então, 7. Sim, é claro que Jesus participa diretamente na salvação de todo mundo. De todos antes dele e depois dele. Ele morreu na cruz no lugar de todos, mas o Espírito Santo salvou muita gente sem que soubessem sobre ele e esta morte na cruz. Você acredita que Melquisedeque, que era o sacerdote do Deus Altíssimo, você acredita que ele se tornou salvo porque ele creu em Jesus? Você acredita que Abraão foi salvo porque acreditava em Jesus na cruz? Entendeu? Então, do mesmo jeito naquela época, do mesmo jeito nos nossos dias. Muito bem. 8. Assim, o joio tem conduzido o cristianismo à maneira errada de pregar o evangelho do reino. Quando lemos que devemos pregar, temos entendido que devemos assumir o papel do Espírito em convencer e converter pessoas. Isso demonstra que não confiamos no que ele faz, nem no poder persuasivo dele na alma das pessoas. Lembramos que ele convence eficazmente, mas não obriga ninguém a se submeter ao convencimento dele. É assim que Deus age com toda a humanidade em todas as épocas. 9. Esta maneira errada de evangelizar vem da Idade Média, quando os anabatistas se empenhavam em convencer pessoas cristãs a deixarem o catolicismo e se juntarem a eles, contando de tudo, inclusive muita mentira e julgamento malignos. E quando as pessoas se deixavam convencer disto, afirmavam que eles estavam se convertendo ali naquele momento. Isso nunca foi cristianismo. Isso deve ser entendido como vaidade humana, preconceito maligno, intolerância arrogante. Então, desde a Idade Média, os anabatistas faziam isso. Aqueles que eram católicos, não, eles não são crentes. Eles não são salvos. Salvos são os que estão com a gente. Aí iam pregar. Veja só o evangelho. Você tem que deixar lá por causa disso. Aí tem que vir para cá. Aí quando as pessoas saíam de lá e vinham para cá, vocês estão se convertendo agora. Vocês agora são salvos. Vocês agora... Essa intolerância, essa prepotência, essa arrogância vem de lá. Entendeu? E a gente aprendeu direitinho tudo isso. Talvez até fazemos pior do que eles. Outra informação histórica importante dentro dessa maneira errada de pregar o evangelho é que a prática de convidar pessoas a tomarem decisão a Cristo em público, levantando a mão ou indo à frente do santuário, é do século XVIII e XIX,
Quando os chamados avivalistas, presta atenção nisso, quando os avivalistas, aqueles pregadores evangélicos poderosos, né, que muita gente se convertia com eles e tal. Então, quando os chamados avivalistas, para exibir, né, para exibirem suas capacidades de convencimento, buscavam mostrar os números de pessoas que atendiam às suas pregações, para a vaidade, motivação totalmente contrária aos interesses do reino de Deus. Quantos aqui recebem Jesus agora? Aí levantava aquela multidão. Amém! Muita gente se convertendo. Quem aceita Jesus, por favor, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Tudo isso é do século XVIII e XIX. A necessidade que os pregadores tinham de mostrar para a igreja deles e para todo mundo o poder que eles tinham de convencer as pessoas a serem cristãs. 11. Na verdade, cristianismo de Jesus, no verdadeiro cristianismo de Jesus, o salvo não tem a função de convencer e converter pessoas. Ele tem apenas o papel de ser sal e luz do mundo. E Jesus diz, para que o mundo veja e conviva com vossas boas obras e venham para Deus, glorificando-o. Então, o conteúdo do evangelho que pregamos e a maneira como temos pregado são erradas, vaidosas, intolerantes, muito preconceituosas e altamente prepotentes. No ide e pregai de Jesus tem a seguinte conotação pelo original grego: por onde forem e como viverem, preguem e ensinem o amor divino, sendo luz e sal da terra, deixando o convencimento e a conversão e a santificação das pessoas ao redor de vocês, sob a responsabilidade do Espírito Santo. É Ele que sabe convencer e converter as pessoas. Apenas vivam o amor de Deus entre eles, haja o que houver, custe o que custar. Tá bom? Então, esses são itens, né, da nossa resposta para essa pergunta. O cristianismo tem evangelizado errado? A gente responde com essas questões. Tá bom?